Quantos? 7. 7 conselhos para colocar a nossa casa em ordem. 7 conselhos para pôr a sua e a minha casa em ordem. Preciso da graça de Deus. Então fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez. Abre o teu coração. Tira agora do teu coração qualquer coisa que possa te separar de estar aqui 100%, ouvindo o recado que Deus tem para ti. Pai, nos colocamos agora em teus braços, dependentes da tua graça e da tua direção. Que o Senhor nos ajude de forma clara, precisa e, ó Deus, instruídos por teu Santo Espírito, comunicarmos o recado que o Senhor tem para o seu povo. Me ajuda, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, separei 3 frases aqui importantes com relação à família, com relação a casamento. Primeira coisa que você precisa ter consciência antes de casar, e tem alguns que estão desejosos de casar. Antes de você unir-se a alguém, saiba que casar significa duplicar as suas obrigações e reduzir à metade os seus direitos. Quando nós nos casamos, nós duplicamos nossas obrigações e nós reduzimos à metade os nossos direitos. Então nós precisamos partilhar eu e o direito do meu cônjuge. Agora as obrigações são duplicadas. Não olhe, portanto, ao seu redor, procurando a pessoa com quem você deseja se unir. Não olhe ao redor, mas olhe para cima. Olhe para cima. Não se precipite nessa que eu considero ser a decisão mais importante de nossas vidas depois da salvação. Depois de você ter conhecido a Jesus como teu Salvador, ter se arrependido dos teus pecados, a decisão mais importante que vai pautar a tua vida é a pessoa com quem você vai se unir. Não olhe para o redor. Fique olhando para o lado. Não fique buscando ao seu redor. Mas olhe para cima e diga: Deus, me ajuda nessa escolha. Escolha certo. Porque casamento é duplicação de obrigações e divisão de direitos. Por isso que marido e mulher são como 2 folhas que são coladas uma à outra. Imagina 2 folhas de sulfite. Você passa uma cola e você cola as 2 folhas. Dá o tempinho de secar. E você vai tentar separar essas 2 folhas, o que vai acontecer? Vai rasgar. E quando rasga, fica um pedaço dessa folha aqui e um pedaço dessa. Vai carregar marcas para o resto da nossa vida. Para o resto da nossa vida. Então tome a decisão certa para que essa folha não seja rasgada. Porque se essa folha for rasgada, não adianta. Nós carregaremos essas marcas para o resto da nossa vida. Muito bem. Hoje, nesses 7 conselhos que eu quero passar para você, é necessário muito discernimento, muito entendimento. Eu gostaria de usar como um texto secundário, já que o principal está em Isaías 38:1, o texto de 1 de Pedro 3. Abre lá na 1 de Pedro, capítulo 3. Eu vou ler só 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 7. 1 de Pedro 3, leremos o versículo 1 e o versículo 7. No versículo 1 diz assim as palavras de Pedro: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos, e sejam ganhos sem palavra. Olha que papel importante. Quando a mulher sabe do seu papel de sábia edificadora do lar, ela vai ganhar o seu esposo mesmo sem palavras. Não é no conflito,
Mas muitas vezes, pelo porte, pelo testemunho dela, ela vai acabar derrubando a grande barreira que às vezes tem por parte do seu cônjuge. Você, minha amada, deseja que teu marido seja um sábio, fiel, seguidor de Jesus? Você vai ganhá-lo, muitas vezes, sem palavras. Só que tem uma responsabilidade no versículo 7, grande agora para todos os homens. Olha o que diz o versículo 7. Igualmente, vós maridos, tem marido aqui, não tem? Isso. Vós maridos, coabitai com elas com o quê? Entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Entenda por fraco, frágil. É como um cristal. É como algo que precisa ser tratado com carinho, com muito cuidado, zelo, dedicação. E aí o que acontece? Sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ô meu amado, você tem pedido alguma coisa para Deus nos últimos tempos? Tem marido aqui, não precisa me dizer o que você está pedindo, mas você tem anseios na sua vida? Você tem orado a Deus? Você tem propósitos, quem sabe estruturais, projetos sociais, projetos empresariais na sua vida? Você tem orado? Você tem pedido a Deus que lhe auxilie, que lhe ajude? Eu lamento te dizer que se a tua vida não estiver de bem com a tua esposa, se você não estiver zelando e cuidando dela e tratando ela com carinho e com entendimento, as tuas orações vão passar de onde? Teto. Então você vê a responsabilidade nossa de esposos. Como é que você está cuidando da tua esposa? Como é que você está tratando ela? Porque as tuas orações podem não estar sendo respondidas exatamente por essa tua brutalidade, por essa tua ignorância, por esse teu desrespeito, por esse teu desprezo com que você tem cuidado daquela esposa a quem Deus lhe confiou. Então vai um alerta aqui para nós, esposos. Nossas orações talvez estejam sem respostas por nossa própria culpa. Vamos ver como a gente precisa colocar em ordem a nossa casa? Isso é só introdução, hein? Eu nem entrei nos 7 conselhos. Talvez a gente já pudesse fechar a Bíblia aqui e dizer, vamos botar a nossa casa em ordem hoje? Ô minha amada, se você está falando demais, fala muito, lembra? Fala muito, tem muita mulher que fala muito e acha que é falando muito que ela vai... A Bíblia está dizendo, muitas vezes você vai ganhar teu esposo sem palavras. Agora você, o brutão, você que, com a mulher em casa, trata que nem capacho. Lá fora é uma seda, No relacionamento com os outros, ai que seda, que homem educado, que homem polido, que lindo. Olha, eu tenho inveja da irmã Cida. Pastor Joel deve ser o melhor marido do mundo. Se esse cabra chucro aqui não estiver respeitando e cuidando dela, as minhas orações não estão passando nem do teto. Então, aparências às vezes enganam, não é mesmo? Vamos para os conselhos ou não? Aguenta? Vocês estão dispostos? Vamos aguentar? São 7 rápidos conselhos. Por quê? Porque, mais uma vez, eu repito vocês, precisa ter esse discernimento, precisa ter esse entendimento entre cônjuges, para que a coisa se vá bem. Então, quem já é casado, vai tentar captar, segurar, agarrar, e mesmo que você esteja aí já, a tua esposa talvez está falando, esse bicho não muda mais não, esse cabra aqui, é com isso aqui que eu tenho que conviver. Eu creio num Deus que quebra pedras, amém ou não? Um Deus que transforma vidas. E talvez você que já desistiu e falou, não, minha esposa não tem jeito sim. O Espírito Santo pode fazer milagres e quem sabe comece a partir de hoje. E eu posso ouvir não foi tão, mas está valendo. À medida que os conselhos forem sendo percorridos, quem sabe Deus vai quebrando corações. Está preparado para o primeiro? Qual é o primeiro conselho? O primeiro é o seguinte,
Você, meu amado esposo, junto com a tua esposa, precisam, e o conselho é esse, organizar as finanças. Organizar as. Qual é o primeiro conselho? Organizar as finanças. Sabe, meus amados, a estabilidade financeira é um dos pilares de segurança da vida de um casal. Eu tenho certeza que quando a gente se une a alguém, a gente está procurando facilitar a conquista dos nossos sonhos e do nosso projeto de vida. Já várias vezes eu disse para vocês o que está escrito em Eclesiastes 4:9. Melhor serem dois do que um. Por quê? Porque vão ter melhor resultado do seu trabalho. Vão ter melhor paga do seu salário. Então, em nome de Jesus, vocês precisam organizar as. Quando não há organização financeira e surge uma mudança drástica na rotina, as coisas podem cair por terra. Exemplo, vocês estão indo ali com as finanças no aperto, sempre vendendo o almoço para comprar a janta, e aí não tem essa organização financeira, porque um dos dois sempre terá uma melhor capacidade administrativa. E nós não podemos ter medo de confiar aquele que tem melhor capacidade administrativa a tomar as rédeas. Porque tem marido que é descabeçado. E muitas vezes a mulher tem mais estrutura e mais tino. Não tenha medo de falar, olha, meu amor, eu vou confiar a você. Ela talvez seja aquela pessoa que tem a planilha diante dela. Ela fala, é isso que a gente tem que pagar, é isso que a gente tem para receber, e é uma pessoa muito organizada. E você, de repente, é aquele que só sabe pegar e botar o cartão e sair pagando, e sair sacando, e nunca pensa no que tem ou o que vai faltar. E o que acontece se vem uma mudança drástica na situação? Que pode ser, por exemplo, o nascimento de um filho. Quando o filho vem planejado, e vocês chegarem e falar, não, a gente vai querer para 2000 e tanto. E vocês planejam e já dizem, agora está vindo. Talvez, quando é planejado, você já esteja esquematizando as tuas finanças. E quando vem fora do planejamento? Eu me recordo que uma das nossas filhas veio quando a gente não tinha planejado. E quando Dona Cida falou, eita, atrasou. Atrasou o quê? O pagamento? Não, vocês sabem, né? O que atrasou? Atrasou! Como é que fica agora? Eita, e agora? A gente não estava preparado para aquele momento. E aí eu pergunto, eu estou vendo bebês por aqui, não estou vendo? Yasmin, Rafael ali. Uma bênção, filho, não é? Mas, quanto que está um pacote de fraldas? Está caro. Irmã Cíntia, já está tomando o suplemento, ele? Leitinho? Não, o que é? Quanto que tá? Ai, meu Deus do céu, 100 conto. Mas dá para o quê? Dá para um mês, né? Uma semana? Meu Deus. 100 conto para uma semana. Você imagina? Como é que a gente lida com essa situação se a gente não tiver com as nossas finanças organizadas? Eu não estou aqui falando para você não ter filho. Filho é bênção. E que a bênção se derrame até 1000 gerações. Não é isso que a gente cantou? Lindo, não é? Só que demanda, vocês se lembram? Quando eu disse que eu ia flutuar, uma das coisas que nós pregamos aqui é que a gente tem um papel como marido e esposa. Que a gente dividir as nossas obrigações. Lembra disso aí? A nossa responsabilidade. Agora vamos pensar numa outra situação, não é a vinda de um filho, mas é o desemprego. Você estava contando com o salário, já com o 13º que ia vir, você já estava planejando as férias que você ia gozar no mês de novembro, aí completo, já tem uma férias vencida, já vai vencer a segunda, vou pegar isso, mais aquilo, e se vem uma demissão? Como é que você lida sabendo, a partir do próximo mês eu não tenho mais um salário? Eu me recordo, irmãos, quando eu saí do meu trabalho, de repente, eu tinha lá o meu salário,
E eu recebi a primeira parcela do salário-desemprego. Eu falei, salário-desemprego, você fala, que bênção, né? Eu vou receber um salário sem precisar trabalhar. Mas só que quando eu vi o crédito do salário-desemprego era 10%. Misericórdia. Como é que eu sobrevivo com o dízimo agora? Como que você lida com o desemprego? É mais uma situação, uma contingência da vida? Como é que a gente lidou? Você se lembra da pandemia? Tudo isso, por isso, irmãos, em nome de Jesus, você precisa organizar a sua. E dentro da organização das finanças, tem uma frase que eu quero que você escreva em caps lock. Letras maiores. Realidade. Viva a sua realidade. É viver a realidade dos outros. Muito cuidado com quem você caminha, muito cuidado com quem você anda, muito cuidado com quem você compartilha do lazer, porque a gente vai às vezes no embalo com as pessoas, a gente se junta, a gente faz amizades, a gente faz grupo de amigos, em que alguns têm condições financeiras de bancar uma estrutura e um padrão, e a gente quer ir no embalo, não viver a nossa realidade. A gente passa a querer comer onde eles comem, a sair, a frequentar onde eles frequentam, e a gente está dando tiro no pé. Porque a gente não tem como arcar com aquilo, e aí eu me lembro das minhas filhas, quando eu chegava e falava, não dá, filha, pai não tem dinheiro. Ah, mas só não tem aquele negocinho, aquele cartão que passa e paga? Eu falo, peraí, que negócio? Porque filho acha que é só passar o cartão, não é isso? Passa o cartão. Passar o cartão é fácil, irmãos. E hoje não precisa nem passar o cartão, é só encostar o bichinho, né? Você não precisa nem digitar senha. A coisa está tão fácil hoje, que é para você achar que quando você toca o seu cartão ali, parece que o dinheiro vai cair do céu e a conta está paga. Não, a fatura vem. E se a gente não paga a fatura no dia do vencimento e a gente empurra com a barriga, como que a gente lida com juros de 9%, 10%, 14% ao mês? Como é que a gente lida com isso? Então, muito cuidado, viva a sua realidade. Lá em Provérbios 13:7, sabe o que está escrito? Há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma. Você conhece gente assim? Se faz de rico, mas não tem nada? Ah, mas tem o outro lado da moeda. Outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Eu preciso estar aqui. Eu prefiro estar aqui. Ah, mas olha lá, o pastor anda com aquele, o pastor só tem aquela. Oxa, você só tem esse tênis, você só tem esse sapato? Prefiro. Está andando e o pessoal achar que eu sou pobre, mas pelo menos eu estou com as minhas contas pagas. Amém ou não? As minhas contas estão pagas e a pior coisa é você receber telefone. Aí quando você olha na bina, você olha aqui, você fala, meu Deus, não posso atender esse telefonema. E quando vem que você está do lado de alguém, tem a cobrança, a cartinha, faz. Então, viva a sua realidade. Isso tem que começar desde a data de namoro. Tem gente namorando aqui? Diga amém. Eu quero um homem forte. Quem está namorando? Diga amém. Isso, olha aí, que beleza. Tem que começar assim. Viva a realidade de vocês. Não vai embalo dos outros, não. Ah, vamos lá, vamos comer tal coisa agora? Vamos para lá? Não tem grana? Não vou e ponto final. Come o hot dog no final do culto. Hoje tem hot dog, não tem, irmã? Vai ter hot dog hoje. Paga 5 conto no hot dog, é 5 mesmo? Isso. Paga 5 conto no hot dog, vocês dois, vão alimentados para casa e ainda vão ajudar missões. Do que ir depois lá, não, vamos comer isso, vamos comer aquilo outro, vamos comer lá o baita do esburgão. Não está nem com vontade, mas a gente vai no embalo. Então, irmãos, temos que viver a nossa realidade. Vocês estão de acordo ou não? Quer que eu repita aquela famosa frase do consumismo? Qual que é a frase do consumismo? Anota aí. Então bota seu celular para gravar agora. Eu vou gravar a frase do consumismo que o pastor sempre fala. Senão você vai lá e faz o recorte. Prometo que essa semana eu vou recortar esse pedaço da mensagem e vou botar lá. Consumismo é comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, para tentar mostrar que você é quem você não é.
E a gente faz questão, né, de gastar o que não tem para mostrar. Sai mostrando para todo mundo, olha o que eu tenho, comprei, olha o que, e daí? E a fatura, quem é que paga? Vai pagar. Então, desde o namoro. Tem noivo aqui? Eu quero ouvir o amém do noivo aqui. Eu não ouvi, Gabi. Amém, isso. Glória a Deus. Você tem que compensar hoje porque o Gustavo não está aí. E eu, quando ouço as mensagens, eu gosto de ouvir o amém do Gustavo aqui na frente. Amém! Então, hoje é a Gabi que está aí. Tem mais noivo lá atrás? Oi! É isso aí. Tem que começar a botar as finanças em dia agora. É organizar as finanças em nome de Jesus. E tem casado aqui que está, sabe, que está por aqui com as finanças apertadas? Diz amém. Ninguém quer... Que maravilha! Ninguém quer confessar o pecado, está todo mundo bem. Então, eu vou passar meu Pix. Tem meu Pix aí? Se não, bota o meu Pix. Os irmãos estão tudo com as finanças em dia, então vão mandar dinheiro na conta do pastor, tá bom? Então, organize as suas finanças. E cuidado muito com o egocentrismo. Cuidado. Porque a gente, às vezes, quer a satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades. Segundo uma pesquisa relacionada, tá bom, a conflitos conjugais, 46% das discussões nos casamentos são em virtude de questões econômicas. Você sabe o que é quase metade das discussões em função de dinheiro? Triste, né? Provérbios 15, 16 e 17. Olha que lindo. Provérbios 15, 16 e 17. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há o quê? O pessoal dos vagalumes, lembra do tema desse fim de semana? Dinheiro não satisfaz. Você precisa de quem? Sabe por quê? O irmão Luan, ele hoje, nesse fim de semana, ele aprendeu uma coisa legal. O Luan estava fazendo uma dinâmica com as crianças e chegou para uma criança e falou, vem cá, você gostaria de que eu te desse R$4? Ele puxou realmente R$4 e deu os R$4 na mão do menino. Mas para mostrar que o dinheiro não satisfaz, que a gente sempre quer mais, ele falou, e se eu ao invés de 4, te desse 10, você ficaria feliz? Ele tomou, e se ao invés disso eu te desse 50, e colocou uma nota de 50 na mão do menino, o olho brilhou. E se ao invés de 50 eu te desse 100, o olho brilhou mais ainda. Só que aí a dinâmica era dizer, tá vendo? Satisfeito. Começou com 4, ele estava feliz. Mas quando viu a possibilidade de ter 100, o olho brilhou. Então a gente nunca vai estar satisfeito. Só que aí ele fala, como que eu pego esse 50 agora de volta? Aí ele chamou o menino ali, vem cá, né? Ele foi ali atrás, aí o menino falou, da minha mãe, quebrou ele. Já era, leva, e ajuda tua mãe, né? Só que aí a gente tinha que fazer a mesma dinâmica em 3 bairros. No segundo bairro ele já não pegou nada, não. Ele só falou, vamos fazer de conta, né? Mas, irmãos, é isso. Dinheiro nunca vai te satisfazer por completo. E quando a gente vive escravo do dinheiro, irmãos, nunca estaremos satisfeitos. Por isso que é melhor o pouco com o temor do Senhor. Quem pode dizer amém? O que? Um grande tesouro onde há inquietação. E o 17 diz, melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado, o boi gordo, e com ele o ódio. Quem comeu hoje uma verdurinha? Amém. E se não der para comer o boi gordo, a picanha, falou, né? Vocês vão comer picanha. Se não der para comer a picanha, e só der para comer a hortaliça, a Bíblia está dizendo que é melhor a comida de hortaliça onde há amor. O boi gordo, onde com ele virá o ódio. Pagar essa conta agora. Irmão, se você só pode comer hoje uma hortaliça, graças a Deus, alface. Graças a Deus, está tão barato também, né? Dê graças a Deus pelo tomatezinho. Mas se não deu, é só uma batata amassada. Se tiver amor, você pega o purezinho de batata, dá na boca dela, ela dá na sua boca.
cria um clima e fala que lindo, que maravilhoso, mas que o amor permaneça, não o ódio. Amém ou não? Primeiro conselho, organizar o quê? As finanças, o din-din. Amém? Segundo conselho, vocês precisam tomar decisões conjuntas em relação aos filhos. Tomar decisões conjuntas. Muito conflito dentro de casa se dá porque o homem quer uma coisa em relação aos filhos. A gente combina como é que vai ser o trato com os filhos, um dos dois acaba furando, não cumprindo com aquilo que foi acordado. Você precisa entrar em acordo. Como é que vai ser o lidar com os nossos filhos? Que hora que eles vão ter que chegar em casa? Que horas? Porque se a gente falar que é às 10, o pai tem que dizer que é às 10 e a mãe tem que dizer que é que horas? 10. Ah não, se eu for para o pai é rude, o pai vai falar que é às 10. Se eu for para minha mãe, eu passo a mãozinha na cabeça dela e falo, mamãe, amanhã eu te trago um chocolate. A mãe fala, chega meia-noite. Como é que fica o conflito se a gente não toma decisões conjuntas em relação aos filhos? Como é que é? Com que idade que vai começar a namorar? Se a mãe disse que é com uma idade, o pai tem que ter a mesma idade, ponto final. Como é que vai ser? Ah, está atrasado. O namorado dorme na casa da namorada? E no mesmo quarto? É assim? Ah, não. Pode viajar os dois juntos, eu pago ainda no meu cartão. É assim? Pai e mãe precisam decidir como é que vai ser a educação e a instrução dos seus filhos. Ah, mas o meu filho, pastor, já tem 29 anos, mas se está debaixo do teu telhado, tem que dar satisfação a você, amém ou não? Se quer que tenha a sua própria vida e a sua independência, que saia de casa e vai viver a sua independência. Agora você, pai, e você, mãe, precisa tomar decisão em relação aos seus filhos. Quando pai e mãe não se entendem, comprometem toda a organização familiar. Os filhos sempre se aproveitam dessas brechas para fazer que suas vontades prevaleçam. Ô meu amado, minha amada, a ordem na tua casa. E a mesma linguagem precisa ser falada entre os. Não pode ter o queridinho da mamãe e o queridinho do papai. Isso só traz divisão e problemas que lá na frente vai tentar remediar e se tarde. Quer exemplo que eu te dou? Jacó e a sua esposa Raquel. Vocês lembram? Tinha um que era o queridinho do papai. Quem era o queridinho do papai? Esaú. Ah, Esaú, como eu gosto. Vai lá para caçar, traz ali para mim um animal, prepara guisado para mim. O pai amava. Aí, Isaac e Rebeca. Olha lá, o Esaú, que era o queridinho de Isaac. O queridinho da Rebeca era quem? Era o Já? Oh, por que era o queridinho da mamãe? Lembra? O Jacó fazia? Casa ajudando a mamãe nas tarefas do lar. Que mãe que não vai gostar de ajuda nas tarefas do lar? Então, Isaac e Rebeca permitiram que essa dualidade existisse. Isaac amava Esaú. Sua esposa. Em quê? A própria mãe ajudou a enganar. Porque era o meu. Você tem tratado o seu. Não, o segundo conselho é que você, em nome de Jesus, precisa tomar decisões conjuntas. E o que a pior coisa, sabe o que? É quando você discute acerca do seu. Esses conflitos não, de educação e quando essas correm na frente. Provérbios 22, 28 diz: Antigo e teus pais, eu digo para você, em nome de Jesus, mantenham
a disciplina. Mantenha a disciplina dentro do esposo. Conversa com a esposa. Como é que vai ser a nossa instrução? Como é que vai ser a nossa reputação? Falem a mesma, a que cheguem a um acordo sem a presença dos filhos, para só depois conversar com eles aquilo que foi. Irmãos, eu já disse para vocês várias vezes, Cida e eu pecamos em muitas coisas, mas uma coisa que Cida e eu nunca pecamos, é tirarmos a autoridade. Às vezes eu até sentia que ela tinha extrapolado um pouco. Conversava com ela, depois nós chegávamos várias vezes a Cida, o que eu tinha duro, mas nunca tirou a minha autoridade da parte depois. Falávamos, se você, meu amado, não sentar para conversar com a mãe dos teus filhos, não tomarem decisões conjuntas, não aos quando sabe aquele quem eu estou dizendo, é a palavra de Deus quem está dizendo. Provérbios 29, 15. Sabe o que diz em Provérbios 29, 15? A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, o que ela faz? Vergonha a sua mãe. Criança entregue a si mesma, vergonha a sua. Quantos pais passando vergonha aí por criança, adolescente, extrapolando, pais envergonhados, abaixando a cabeça e falando, não sei. Nunca. Ele tem casa, não tem lado. Então, amados, repreender é prova, disciplina é prova. Sabe por quê? Quantos estão aqui também? Quem é filho de Deus aqui? Sabe o que o nosso Pai faz, o nosso Pai Celeste faz com a gente quando nós erramos? Faz o quê? E quem está sem correção, da qual todos são feitos participantes, devem se questionar. Talvez eu não seja filho. Basta. Então, corrigir os seus é prova. O primeiro é que vocês devem organizar a sua filha. Mas o segundo conselho é que vocês precisam tomar decisões conjuntas em relação aos seus filhos. Amém ou não? Hoje talvez seja dia de você conversar. Conversar e falar, vamos unificar. Vamos botar agora uma linha em que nós dois estejamos falando a mesma língua. Não pode ter carrasco no meio e não pode ter o que passa a mão. Mas os dois têm que falar. Terceiro conselho. É necessário equilibrar o temperamento. Equilibrar o temperamento. Às vezes a mulher é um pouco mais sossegada, o marido é um pouco mais agitado, ou às vezes ela é mais extrovertida e ele morre de timidez. Às vezes ela gosta de ir para a praia, ele não gosta de praia, ele prefere. Mas para lidar com essas diversas. Como é que a gente faz para lidar com essas diferenças? Muitas vezes o romantismo e a poesia diz que os opostos se atraem. Toda panela encontrará sua tampa. Só que isso é puro romantismo. Balela. Porque esse negócio de que os opostos se atraem, muitas vezes as diferenças vão resultar em conflito, briga. Então a gente precisa um pouco deixar de lado esse romantismo e viver a nossa realidade. Em Provérbios 15, diz que a gente precisa equilibrar os nossos temperamentos.
Porque em Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura faz o quê? A ira. Tem um ditado que se encaixa muito bem no relacionamento conjugal. É de que quando um não quer, dois não brigam. Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso orar a Deus pelo equilíbrio dos temperamentos. Em Provérbios 26:20, a palavra de Deus é clara. O sábio nos diz que sem lenha, o que acontece com o fogo? Se apagará. Por que eu vou botar mais lenha? Eu tenho que tirar. Equilibrar o meu tempo. Eu preciso saber a hora de tirar. Eu preciso saber a hora de tirar a lenha do fogo, para que o fogo, porque não havendo intrigante, cessará a contenda. Por isso, antes falante, ouça mais, fale menos, controle seus impulsos. Provérbios 18:13 diz: onde antes de ouvir, comete estupro, é para vergonha. Ela nem falar, você já está querendo responder. Ele nem terminou a frase e você já está se opondo. Equilibrar os nossos. Dois grandes resultados nocivos com relacionamento conjugal, quando a gente não equilibra os temperamentos. O primeiro é que um cônjuge acaba se ressentindo tanto na relação conjugal, diante de tantas cobranças, diante de tantas ofensas, ele passará a se negar a fazer qualquer coisa que birra. Falou, já dói, já dá raiva. Só de ouvir a voz do outro. Isso é um grande. Mas sabe qual é o seguinte? Tão nocivo quando o outro, a parte, o cônjuge, acaba se anulando tanto. Personalidade passa a fazer. Então, para não ter briga, eu vou fazer só o que você. Só que tanto quanto o outro há uma vida. Ora, acorda. Tarde. Negociação é a palavra. Quem é igual a ninguém? Já falei várias vezes a você. Quando me casei com a vida veio de uma cultura e eu vim de outra cultura. Ora, ambos fossemos pais de Caruaru, Arco Verde, pais de Garanhuns, ora sangue pernambucano esteja aqui correndo nas veias, sangue pernambucano corra nas veias. Os pais dela saíram do 900 e vieram com a família para cá. Meus pais saíram quando tinham uma vida em Paulo. Lá em casa, todo domingo era comer macarronada com assado. Cardápio mais paulistano do que esse. Ana, macarronada com frango assado na casa de Querem. Era lá aquele Adão. Era aquelas coisas mais nordestinas. Chegava lá, eu vi ela comendo, ela gosta hoje de um cuscuz. Falava, você gosta de cuscuz? Na minha cabeça vinha cuscuz paulistano. Como que é o cuscuz paulistano? Lembra? Ovo com a sardinhazinha, tomate. Quando ela me apresentou o cuscuz dela, eu falei, isso aqui eu dava para os meus. Isso é milho picado? Não, isso é cuscuz?
O meu cuscuz é diferente do seu. Então, cultura diferente, gente. E como que a gente faz se a gente não equilibra os nossos temperamentos? Lá na casa dela era sempre o ajuntamento dos parentes. E quando eu estou falando de parentes, era parente com agregado, com tudo que você possa imaginar. Reunião de família era com 25 pessoas. Lá em casa, o ajuntamento familiar, sabe quem era? Mamãe, papai, eu e meus 2 irmãos. Isso é o que papai falou. A gente, é claro, às vezes ia visitar os parentes. Só que olha que cultura diferente. A gente sai de 25 pessoas reunidas para 5. Falei, como é que vai ser quando a gente casar depois? Vai ser esse modelo ou esse? Então, gente, não tem como se não fosse assim. Para os nossos temperamentos. E sabe quando é que a gente começa a ajeitar isso? É já na hora do namoro, na hora do noivado, para quando chegar no casamento não ter surpresas. Esse negócio de falar, quando casar tudo se ajeita e tudo resolve. Não. Não é lá depois de casar, é antes de casar. Já tem que botar os pingos nos is. Amém ou não? Amém. Muito bem. 4. Quarto conselho. O primeiro eu disse que é o quê? Você precisa fazer o quê com as suas finanças? Organizar. O segundo, a gente precisa conversar acerca de quê? Dos filhos, da educação dos nossos filhos. O terceiro, eu disse que a gente tem que equilibrar o quê? Temperamentos. E o quarto, qual é? O quarto é que a gente precisa estabelecer limites. Me perdoe hoje, tem muito sogro e sogra por aí. Tem muito pai e mãe. Sogro tem pai, tem mãe. Eu vou falar aqui, às vezes dói para pai e mãe. Eu estou falando num espelho para mim. Pai e Cida, que é mãe de uma que vai se casar no mesmo. Eu estou falando olhando no espelho. Pais, nós precisamos estabelecer limites para que as famílias não invadam o espaço. Estabelecer limites para que família não invada o espaço do casal. As famílias só vão invadir o espaço do casal quando os cônjuges permitem que a herança delas seja mais imperativa do que a vontade dos outros. Nós pais precisamos saber qual é o nosso. Não pode ficar se intrometendo na relação. A gente não pode ficar dando pitaco no relacionamento dos nossos filhos. Isso cabe eu e Cida falando para minha filha Tainá, mas isso serve também de eu e Cida como sogros falando com Wesley. Isso serve para Luiz e também estou falando direto aqui agora e reto daquilo que concerne a nossas famílias. Mas, gente, nós precisamos saber qual é o nosso papel na relação. Não pode ficar se metendo. E você, moça que vai se casar, tem que saber que seu pai é seu pai. Mas você não vai querer que o seu cônjuge, que o seu marido seja teu pai. Ele não é teu pai. E também aquela com quem você vai se casar não é tua mãe, tua esposa. É um relacionamento totalmente diferente do relacionamento entre pais e filhos. Então, amados, estabelecer limites para que as famílias não invadam o espaço do casal. Lembra de Gênesis 2:24? É o texto que falou que tem que ser o texto que fundamenta a formação de família. O que diz em Gênesis 2:24? Deixará, pois, o homem, pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. A gente tem que perceber que o casamento é o desapego. O casamento é desapego. Quando casa, é para sair de casa. Lembra do ditado? Quem casa quer o quê? Casa. Aquilo. É desapegar. É o desapegar físico, que está em Provérbios 25:17. Eu gosto de Provérbios 25:17. Sabe o que diz em Provérbios 25:17? Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo. Para quê? Para que não se enfade de ti
e passe a te odiar. A gente precisa levar isso para toda a nossa relação social. Tem gente que não sai da casa do outro. Eu não estou falando nem em relação conjugal. Aqui está falando, olha, não ponhas muitos pés na casa do teu próximo. Tem gente, meu pai sempre falava, visita igual peixe. Passou de 3 dias, começa a feder. Não é assim? Então, meus irmãos, esse negócio da gente ficar muito na casa dos outros acaba, sabe, é muita conversa, é muita coisa que vai, é muita coisa que vem, e quando a gente vai ver, sempre no meio de tudo tem problema. Sai um pouco da casa do teu próximo. Não espera ele ficar colocando vassoura atrás da porta. De repente, eu vou dar uma dica. Você chegou, foi visitar alguém que você não sai da casa dele, disfarçadamente você fala, onde é o banheiro? Vai no banheiro e dá uma olhada atrás da porta da cozinha, atrás da porta da sala. Se tiver vassoura lá, você já sabe, a pessoa está mandando você entrar. Ele não está aguentando mais. Tira um pouco o teu pé. É tão bom quando a gente fala, é que você vai lá em casa? Estou com saudade. Do que a gente ouvir de novo, você na minha casa, misericórdia. Então, irmão, tira um pouco o pé. Nós temos uma filha já casada, nós temos uma filha que hoje já vive por conta dela, e nós temos Tainá, no mês de agosto vai sair de casa. Nós vamos sim visitá-la. Eu visito as minhas. Eu prefiro que a saudade é essa nossa presença. Porque chegar uma hora e você notar a cara olhando já aqui, dá um sossego, um refrão, né? Um tempo de respirar. É o deixar físico, mas é também o deixar emocional. E o que eu vou dizer para vocês, quero que vocês sejam bravos com o pastor. Mas em Efésios 6, 1 e 2 diz o seguinte: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é... Quando é que eu tenho que obedecer aos meus pais? Eu tenho que obedecer aos meus pais enquanto eu estou debaixo do poder pátrio dos pais. Ou seja, você que ainda não atingiu 8 anos completos, você ainda está debaixo do poder pátrio dos pais. E não tem, eu vou fazer o que eu quero fazer. Não, você vai fazer o que os teus pais dizem que você tem que fazer. E ponto final. Agora, fiz 18 anos, posso fazer o que eu quiser? Você pode fazer o que você quiser, depois que você sair da casa dos teus pais. Quando você estiver morando dentro da casa dos teus pais, você precisa ler na cartilha dos seus... Simples. Quero liberdade. Vaza. Verbo, vaza. Quero liberdade, não quero mais meu pai pegando meu pé. Hora de voltar para casa, com quem que eu estou saindo? Vaza. Fez 18 anos, se está na casa dos pais, você deve obediência. Eu posso ouvir amém ou não? É isso, irmãos, o que a Bíblia diz. Só que, olha, o versículo 2 requer mais uma coisa. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quando é que termina a honra dos filhos para com os pais? No caixão. E mesmo depois do caixão, ainda honre o nome dos teus filhos. Mesmo depois. A honra não tem data de validade. A obediência tem. Agora sabe o que acontece? Em casa, saber qual é a opinião dos pais. Você casou. Agora você tem que acertar, é marido e esposa, é homem e mulher. Está querendo saber o que os pais... será que meu pai vai deixar? Será que minha mãe vai deixar? Será? Ela não tem que deixar mais. Nós pais assumimos uma responsabilidade com os nossos filhos até entregá-los para aquele que vai cuidar, zelar, amar os nossos filhos. Nós vamos estar sempre na retaguarda. Precisar da nossa ajuda, nós estamos aqui. Amém ou não? Estamos aqui. Mas tira um pouco o teu pé da casa dos para que eles não se enfadem de vocês. A invasão dos parentes, às vezes, ocorre da forma inconsciente. Quando há falta de definição em relação ao papel de pais, mães e sogros na organização da nova família, e que é isso que vem causar tantos problemas.
a gente já tem que deixar estipulado isso. Por isso, vocês que vão se casar, vocês que estão namorando, vocês que estão noivos, vocês que vão casar, já estabeleçam como que vai ser a nossa relação. É claro, eu não estou dizendo para abandonar pais, não. Eu gosto tanto de quando a gente pode fazer a nossa refeição juntos, sair juntos, viajarmos juntos. Só que a gente tem que estabelecer o quê? Os limites. Como é que a gente faz no Natal? Como é que a gente faz no Ano Novo? Como é que a gente faz nas férias? Como é que a gente faz? Então, tudo isso tem que ser conversado antes, para que não se cause conflito. Ideal no casamento, deixar fisicamente, deixar emocionalmente. Estabelecer limites para que as famílias não invadam o espaço do casal. Isso eu estou falando da família direta, hein? Que é pai, mãe, sogro, sogra. Sogro, sogra. Sogro e sogra. Porque quando a gente bota a família expandida ainda, os parentes, porque às vezes tem primo, tem tio, tem tia, tudo metendo pitaco na coisa, né? Piora mais ainda a situação. Mas quando a gente casa, a gente está constituindo. Agora, cônjuge para o outro, administrando, para que não haja essa invasão do território que é de vocês agora. 5. O quinto conselho é lembrar do casal que vocês foram no passado. É comum que as pessoas casadas passem a ser diferentes do que eram antes. Ambos podem se tornar menos tolerantes, mais negligentes com a atenção às vontades do outro, menos carinhosos, mais ligados às necessidades materiais do que às emocionais. A Bíblia nos diz em Provérbios 5, 18 a 20, Provérbios 5, 18. Olha que conselho lindo para os cônjuges. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Agora chama a gazela, né? Os teus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estrela? A Bíblia está dizendo que o meu amor precisa não por outra mulher. Ela é a mulher da verdade. Foi com ela que nós pagamos um tremendo de nossa vida, nossa família. Foi ela que, como eu disse em alguns casos, fez empréstimos que se transformaram em doações. Foi ela que muitas vezes me deu sábios conselhos. Porque eu vou deixá-la agora, ela está já há 60 anos, que coisa, já não é mais a mesma. Eu também, mas eu vou continuar sendo atraído por ela, com ela que eu. É assim que tem que ser com você, ô cabra, a tua mulher, esposa, independente da forma como ela chegou até aqui. E você também, esposa, vai olhar para o teu esposo e vai falar, por que eu vou olhar para alguém do outro lado e para fora daqui? Esse é o meu com quem fazer, quem eu dividi a minha vida. E vamos parar de ficar olhando e dizendo que a grama do vizinho é mais. Eu não posso me esquecer, mas eu devo sempre me lembrar do casal que nós fomos no passado. Há quem mude muito quando os filhos nascem. As mulheres tendem a abdicar do papel feminino em função da maternidade. Isso é natural. No começo é natural. A mulher vai se dedicar aos filhos. Principalmente, vocês viram aqui, Benjamin, aqui, tão frágilzinho. Tempo de Cíntia se dedicar ao Benjamin Dan. Benjamin Dan vai crescer. E sim, para o céu, né? Esse é um caridade. Está ali, eu estou vendo Yasmin. Não ali. Por enquanto, o Rafael está dividindo a vida dele com o intruso que está aí, né? Tem um outro homem nos braços dela. Mas vai chegar um tempo natural e que tem que chegar. Yasmin volte para os braços de Rafael.
negócio. Não, é o meu filho. Vou continuar me dedicando ao meu filho. O filhinho, quando você vai olhar, e meu filhinho, 30 anos o marmanjo. E a mamãe está querendo dar comidinha na boquinha dele. E está vivendo para o filhinho de 30 anos e deixando o seu esposo de lado. Isso não está certo. Isso não é correto. Conviver não é fácil, irmãos. Isso sem contar já com a rotina, com as responsabilidades e com os problemas naturais já do relacionamento conjugal. Por isso, parem, repensem seus comportamentos. Não se esqueçam, mas lembrem-se do casal que vocês foram passados. Amém ou não? 5. 6. É o penúltimo conselho, hein? O 6º conselho é que vocês precisam discutir a relação de vocês. Isso é o famoso discutir a DR. A gente precisa ter uma DR. Existem casais que nunca ficam a sós. Quando não estão com as crianças, saem com amigos, ou trazem os amigos para casa, a casa está sempre cheia, e aí sai todo mundo tarde, já estamos todo mundo cansado e vamos dormir. Se isso se torna rotineiro, talvez estejam evitando contar um ao outro as suas próprias dificuldades. Os casais precisam de um momento a sós para afinar a relação e para poder colocar os pingos nos is. Eu já disse esse versículo várias vezes para vocês de Provérbios 14:4. É uma opção que a gente tem que fazer. Provérbios 14:4 diz: não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. Entenda, você pode fazer uma opção. É falar, eu não quero mais o meu boi. Não quero. E botar o seu boi para fora de casa. Botando o seu boi para fora de casa, a tua casa vai ficar limpinha. O boi não vai fazer sujeira. O boi não vai mais estar mugindo do teu lado. E você fala, a situação agora está sob controle. No entanto, é pela força do boi que a abundância da colheita. Então os problemas precisam ser encarados. Não é só falar, eu vou colocar para fora. Não quero mais. A gente resolve uma situação, mas vai estar criando um outro problema. Hoje é dia de você, minha amada, falar. Eu prefiro hoje, quem sabe, ter a minha DR com o meu boi. Eu vou conversar com o meu boi. Eu sei que o meu boi é difícil, mas a gente precisa colocar nosso papo em dia. Eu tenho que estar disposta a viver com o meu boi, porque com o meu boi tem abundância de colheita. Tem irmã aqui hoje que reconhece, eu preciso do meu boi? Diga amém. Amém. Mas toda moeda tem dois lados. Por quê? Tem marido também, que pode estar pensando em colocar a mulher do boi para fora. Mas sem a mulher do boi, falta o sustento, falta a provisão. O Senhor não criou o boi e a mulher do boi para viverem separados, mas para estarem juntos. Em nome de Jesus, enfrenta os problemas de frente. Não fuja dos problemas. A gente precisa sentar e a gente precisa conversar. A DR é produtiva, é saudável para qualquer relacionamento. Irmãos, a vida é dinâmica, os problemas surgem e não dá para fingir que eles não existem, pois eles virão à tona mais cedo ou mais tarde. Por isso, hoje, o 6º conselho é: vocês precisam discutir a relação, precisam conversar. Não é fingir que nada está acontecendo, não é engolir sapo todo dia, não é se anular todo dia. É necessário sentar e conversar. Esse é o 6º conselho. E o 7º e último conselho é que sim, eu preciso discutir a relação. No entanto, o 7º conselho é: não discuta a relação
o tempo todo. A relação precisa ser discutida, mas em nome de Jesus, não é toda hora, não é todo tempo, não é a todo momento, não é a todo instante. Todo excesso gera falhas. Há casais que adquirem o hábito de passar qualquer detalhe a limpo, o que torna a relação tensa e agressiva. Eu tive um atraso hoje. Meu Deus, quando eu chegar em casa, meu Deus, como é que eu vou explicar esse atraso? É um atraso de 5 minutos, o trem passou na hora, eu preciso fotografar o trem, eu preciso fazer um vídeo do trem para mandar para ela, porque se não chegar o vídeo do trem, eu provar que eu estou aqui na linha do trem, vai ter conflito em casa. Onde é que você estava? Com quem você estava? Por que você não chegou? Cadê? Não é assim, irmãos, que se resolve a todo instante os conflitos, em nome de Jesus. É preciso saber relevar algumas situações, ou não haverá convivência que dê conta de tanta discussão. Sabe o que diz em Provérbios 27:15? Esse é para você, minha irmã. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Essa mulher que não sai do pé e fica só é igual um gotejar contínuo. Quem gosta de goteira aqui? Você gosta de goteira? Irmãos, eu me lembro de uma casa que moramos e ela não tinha telhado, ela só tinha laje. E aí com esse negócio de vem o sol, dilata a laje, e aí dava trincas. E a gente só ia descobrir essas trincas quando começava a chover. Irmãos, irmãos, teve um dia que eu acordei com aquela goteira no meu peito, pá, pá, falei, o que é isso? É sida, achando que era sida, que queria um carinho, alguma coisa batendo no meu peito, não, era goteira, irmãos, molhando meu peito. Aí levanta, Cida, vamos arrastar a cama. Arrastamos a cama para o outro canto. Daqui a pouco a goteira começa a cair no chão. Aí eu falei, meu Deus, esse barulho, não dá para dormir. Aí você traz a bela ideia, vamos trazer um recipiente para botar ali. Aí a goteira começa a cair, aí ploc, ploc, ploc. Irmão, goteira não tem jeito. Não dá para conviver com goteira. E a mulher que não sabe se conter e quer ter DR toda hora, é igual uma goteira. Não quero que marido saia daqui hoje chamando sua esposa de goteira, ou sua goteira, né? Mas tem para você também, maridão. Provérbios 15:18, esse é para você. O homem iracundo, tá? 15:18, Provérbios 15:18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Amém ou não? O iracundo é aquele, sempre com uma pedra na mão. Ela vem com uma, eu estou com duas. Quando ela vem com 3, eu estou com 4. Não, já vou trazer um saco todo de pedras. É o iracundo, é aquele que fala e não para de falar. Ele é aquele que só vai suscitar contendas. Só que o longânimo apaziguará a luta. Cobranças, mau humor e irritabilidade se tornam constantes entre casais que discutem demais e sempre as mesmas coisas. Irmãos, tenham bom senso, tenham um timing. Não discutir a relação o tempo todo. Eu concluo dizendo que hoje nós vimos que a relação conjugal exige entendimento, discernimento. Lembra da 1 de Pedro 3,7? Vós maridos coabitai com elas com entendimento. Discernimento ou entendimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso, com clareza, com juízo. E como é que a gente alcança esse discernimento? Se não, nos jogando, nos lançando aos pés do Senhor. Hoje nós aprendemos que precisamos organizar as finanças, decidirmos juntos com relação aos nossos filhos, equilibrar os nossos temperamentos
Estabelecer limites para a família, não invadir o nosso espaço. Lembrar do casal que nós fomos no passado, que volte o romantismo. E a gente vai ter chance de fazer isso e de aprender e crescer um pouquinho mais nisso no nosso encontro de casais. Se você não se inscreveu, tem chance hoje ainda. Procura o Paulinho. Nós precisamos discutir a relação. Hoje talvez seja dia da gente sentar e discutir a nossa relação. Mas em nome de Jesus, não discuta a relação o tempo todo. Se Deus falou ao seu coração, e se o Espírito Santo lhe incomodou em alguma área da sua vida, a chave está em Provérbios 28, 13 e 14. Em Provérbios 28, 13 e 14 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por isso 14 diz que bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. A palavra te falou: tema o Senhor hoje, confesse, deixe, e você alcançará, com certeza, a misericórdia dos altos céus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.